Amém. Quero convidar aqui o irmão Silas já para fazer uma oração. A Lídia também tem um pedido a fazer, Lídia? Amém. Amém. Então vamos orar pela mãe da irmã Lídia, a mãe também do pastor Gilmar também. Que o Senhor venha restabelecer a saúde dela aí. Orar por cada pedido feito aqui, né? Pela irmã Lúcia, Nicodemos, pela irmã Venina, Luzia, pela irmã ali atrás também. Todos os pedidos também que não foram feitos, né? O Senhor sabe dos nossos corações, da nossa necessidade. Que o Senhor venha também trabalhar, fazer um grande trabalho na vida do pastor Igor, que está aqui, que você teve o privilégio de conhecer ele quando você chegou aí, né? Esse trabalho evangelístico que ele vai fazer aqui junto conosco aqui. Que o Senhor possa usar profundamente, né, e que nós possamos, tanto a comunidade Campo Acima possa ser abençoada, né, e que o Senhor possa fazer a sua vontade através dele. Vamos orar por cada pedido. Grandioso Deus, eterno Pai, nós te louvamos nesse momento porque nós estamos reunidos como igreja, invocando o teu santo nome. Que o teu santo nome seja louvado, Senhor Deus, na vida de cada um irmão que está aqui, cada um irmão que está representando uma família. Nós te agradecemos porque tu és um Deus que tem manifestado o teu poder, tu tem manifestado o teu braço forte, Senhor Deus, mesmo em meio a esta calamidade. E agora nós colocamos diante de ti, apresentamos cada pedido que foi manifesto aqui. Ó, Senhor Deus, aquelas pessoas que estão enfermas, tu sabes, Senhor Deus, aonde está o ponto nevrálgico, Senhor, da enfermidade. E tu és poderoso, Senhor Deus, para entrar com providência, segundo a tua vontade, Senhor Deus, e trazer restaurado cada uma pessoa. Te pedimos agora, Senhor Deus, pelo pedido da irmã Marlúcia, esse pedido, esse ministério tão lindo que o Senhor tem depositado nas mãos dela. Senhor Deus, que cada internauta, cada pessoa que está acessando esse estudo, seja impactado pelo teu santo poder, Senhor Deus. Tu és poderoso, a tua palavra é como espada de dois gumes, Senhor Deus, que corta, Senhor Deus, e atinge no mais profundo, Senhor Deus, da onde tem que ser atingido. Senhor Deus, eu coloco diante de ti a mãe do pastor Gilmar, a mãe da irmã Lídia, Senhor Deus, a irmã Venina, parente dela. Meu Deus, sonda cada pedido, Senhor Deus, e entra com providência. Senhor, nós somos a tua igreja, nós estamos aqui, Senhor Deus, porque nós reconhecemos que no lugar de adoração existe algo sobrenatural, que quando o teu povo reúne é como brasas, Senhor Deus, numa fogueira. Muito obrigado por tudo, e nós cremos pelo poder da fé que há em nossos corações, e unidos com a tua igreja, que cada pedido há de ser respondido mediante a tua vontade. Muito obrigado, nosso coração está alegre, Senhor Deus, por estar aqui na tua casa. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, Pai. Igreja, nós, mesmo em meio à pandemia, o Senhor nos chama a adorar. O Senhor nos chama a adorar. Eu sou um adorador e cada um que está aqui é um adorador. Cabe a nós não retroceder. Fala com o teu irmão, não vamos retroceder. Não vamos retroceder, porque o Senhor é aquele que sonda todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. E a igreja sempre será vitoriosa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pode soltar. O Senhor nos convida a entoar louvor. A nossa fé não pode ser cessada por uma pandemia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
cessarei, meu canto não pouparei, a carne mesmo na dor, ao meu Senhor eu canto não pouparei, a carne mesmo na dor, ao meu Senhor eu canto. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha a escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Entoarei louvores, não cessarei, meu canto não pouparei, a carne mesmo na dor, ao meu Senhor eu canto. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Fogo arde no meu coração, há uma alegria que invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção, meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Quero aproveitar o momento e vou adorar. Aleluia. O Senhor precisa ser adorado. Te adoro, Senhor. Te louvo, Senhor. Tu és o Deus da nossa salvação. Aleluia. Mesmo que não haja estrela no céu, mesmo que o sol venha a escurecer, o meu Deus permanece fiel. Meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Entoarei louvores, não cessarei, meu canto
Muito boa noite a todos. A graça do Senhor Jesus seja com todos nós. Amém? Que bom que você veio e está presente na casa do Senhor nessa noite para louvá-lo, para adorá-lo, na beleza da sua santidade. Já tivemos aqui momentos inspiradores de oração, de louvor a Deus, toda a honra, a glória, o nome dele seja louvado, né, hoje e sempre. Eu quero pedir vocês, antes de nós iniciarmos ao estudo, nós estamos lembrando, não mencionei ali, de estarmos orando pelos familiares da nossa querida irmã Maria Alice, né? Hoje nós recebemos essa notícia do falecimento da irmã Maria Alice, membro aqui da nossa igreja de Campo Acima, uma pessoa muito querida. Todos nós sabemos que ela tinha um contexto de uma vida muito difícil, muito sofrimento, descansou e está aguardando agora a ressurreição por ocasião da volta de Cristo a essa terra. Estivemos lá agora pela tarde conversando com a sua neta e o neto, e de fato não teve como acontecer o velório. Ela já tinha sido curada, já tinha voltado para casa depois da Covid, mas depois teve algumas complicações e, em decorrência de complicações da Covid, não foi liberado para o velório. Teve o sepultamento sem passar pela igreja, como costuma se fazer. Mas vamos estar orando pelos familiares agora, né, e nos colocando à disposição naquilo que precisarem do apoio da nossa igreja aí, tá bom? Irmãos, nós vamos ter no dia 15 desse mês de maio, nós vamos ter um culto especial aqui na igreja, começando às 8 horas da manhã, culto do poder. Esse culto será organizado pelas nossas irmãs, o Ministério da Mulher. A gente já conversou com a irmã Orádia, líder do Ministério da Mulher, com o Evandro, também um ancião da igreja, um dos anciãos, né, da nossa igreja, e nós estamos organizando aí para termos esse culto no dia 15, às 8 horas da manhã, aqui na igreja. Nós vamos receber o pastor Itamar, vai estar trazendo uma mensagem aqui. O pastor Itamar é o presidente da igreja para o sul do estado, então ele vai estar conosco nessa data do dia 15 de maio, no sábado, 8 horas da manhã. Também, possivelmente a professora Débora, a esposa do pastor Itamar, vai estar com a gente. Será um momento aí de fortalecimento, de enriquecimento espiritual. Na mesma data, à tarde, às 16 horas da tarde, nós vamos ter uma cerimônia lá em Graúna, também com o pastor Itamar, que é o lançamento da pedra fundamental, né? A igreja está avançando lá na construção, já cobriu, né? Já está com o telhado, mas ainda não foi feito o lançamento da pedra fundamental. Então, antes de colocarmos o piso da igreja, para homenagem e glória do nome de Deus, e aí faz essa cerimônia significativa ali, com a presença do presidente da associação. Então, vocês estão convidados aí para esse momento também, no sábado à tarde, lá em Graúna, já na construção, na igreja nova que está sendo construída lá. Amém? Programe aí, coloque na sua agenda, para que você possa estar participando desses momentos especiais aí nos próximos dias. Tem outras programações, mas a gente está acompanhando aí no WhatsApp, a gente vai mandando lá no grupo de líderes, todos os programas que estão acontecendo ou vão acontecer, é só a gente ficar atento lá, tá bom? Abra sua Bíblia em Apocalipse 12 e deixa a Bíblia aberta no centro do livro do Apocalipse, né, o coração do Apocalipse, capítulo 12. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Já está aqui o slide, já está. Ok. O tema de hoje, guerra nos bastidores da história. Tema de número 3, terceira, quarta. Aí eu tenho que ficar mais distante um pouquinho aqui. Né? Eu estou me empolgando aqui, já estou chegando próximo, daqui a pouco o pessoal que está em casa aí não consegue acompanhar, né? Ou os que vão visualizar depois. Eu vi que a Simone mandou uma mensagem aí de boa noite. Boa noite, Simone, aí você que está acompanhando de casa. Você conhece, Ricardo, alguma Simone? Conhece, né? Muito bem. Guerra nos bastidores da história. Esse é o tema da terceira, quarta, estudando o livro do pastor Mark Feeling, O Mistério da Profecia.
nós acreditamos que em algum momento, todos nós, quem sabe em algum momento, já nos perguntamos por que tanto sofrimento, não é verdade? Por que tantas pessoas sofrendo, principalmente num contexto em que nós estamos inseridos, nesse contexto de uma pandemia que está afetando as pessoas no mundo inteiro, tantas pessoas morrendo, tantas pessoas ficando enfermas, tantas pessoas com problemas financeiros, e a gente fica assim se perguntando, mas Senhor, por que isso? Se Deus é amor, se Deus é bom, né? E Deus é bom mesmo, sim ou não? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Então, se Deus é bom, se Deus é amor, por que tantas pessoas inocentes que estão sofrendo nesse mundo de pecado? Como a gente explica, por exemplo, numa determinada cidade, no mesmo quarteirão, havia um orfanato, onde ali várias crianças residindo naquele orfanato, e naquele mesmo quarteirão também havia um depósito de cachaça, e um incêndio acometeu ali aquele orfanato, várias crianças foram feridas gravemente, outras morreram naquele incêndio, e o depósito de cachaça, ali bem próximo, no mesmo quarteirão, permaneceu intacto, não aconteceu nada, não chegou lá uma faísca de fogo. Como é que a gente pode entender isso, né? Como você entende, num domingo à tarde, uma família, um pai de família, sai para passear com a sua esposa, com os seus filhos que estão ali no banco de trás, e aí de repente eles estão indo na estrada, e vem na contramão, invadindo a contramão, alguns jovens alcoolizados no outro carro, invadem a contramão, e aquele pai de família, para não bater de frente, para se livrar de chocar-se de frente com aquele veículo, ele acaba saindo fora, mas o carro fica descontrolado, e ele choca-se com um poste, e ali o carro pega fogo, e a família inteira morre, enquanto aqueles jovens alcoolizados, na farra, eles passam totalmente ilesos e nada acontece com eles. Como é que você pode entender essas situações que ocorrem todos os dias? Pessoas inocentes sofrendo, perdendo a vida, passando por dificuldades no mundo em que nós estamos vivendo. Nos tempos romanos, a ilha de Patmos era considerada ali uma colônia penal, né? um local onde pessoas eram levadas para ali como pena por algum crime, por alguma situação, eram condenadas e levadas e ficavam em isolamento na ilha de Patmos, trabalhando ali como escravos, vários prisioneiros ali na época do imperador Domiciano, por volta do ano de 97, João foi exilado na ilha de Patmos. Esse foi um dos, quem sabe, o mais ilustre prisioneiro da ilha de Patmos, João, o último discípulo de Cristo que morreu, e ele morreu de maneira natural, não martirizado como os demais discípulos. E agora ele estava ali na ilha de Patmos como um prisioneiro, só que não era uma situação confortável ser prisioneiro, e na idade que ele estava, a situação era mais complicada ainda. João tinha 90 anos quando foi para Patmos, então a fraqueza ali da enfermidade próprias aí dessa idade avançada, com certeza tornou a situação ainda mais complexa, ainda mais complicada ali, mais difícil. E o nosso ponto central da nossa mensagem, do nosso estudo de hoje, são coisas ruins que acontecem a pessoas boas, e esse aqui é um exemplo de uma pessoa boa, um discípulo de Cristo, um discípulo amado, mas que agora estava com 90 anos de idade, que poderia estar desfrutando ali dos últimos momentos da sua vida, num local mais tranquilo, não é isso? Mas estava onde? Preso como prisioneiro em uma ilha, um homem de Deus que dedicou sua vida a servir ao Senhor Jesus, agora um prisioneiro. Esse é um exemplo de tantas e tantas pessoas inocentes, servos de Deus, mas que ainda assim passam por lutas, dificuldades, e quando Deus permite, é porque Ele tem um propósito. Se Deus permitiu que João escapasse, durante a sua vida ele chegou a ser jogado ali em um tacho de azeite fervendo,
e escapou ali totalmente ileso, se Deus permitiu que ele chegasse ali aos 90 anos de idade, prisioneiro em uma ilha, é porque ele tinha um propósito com isso. E jamais um servo de Deus, mesmo diante da maior dificuldade, jamais é abandonado por Deus. E João não foi abandonado por Jesus, não foi. Jesus estava ali com ele, aquele que João colocava a sua cabeça sobre o ombro dele, que João estava ali próximo, como discípulo amado de Cristo Jesus. Não era nesse momento mais difícil que ele seria abandonado por Cristo, e não foi, não foi. Jesus se apresentou a ele ali na ilha de Pátimos, ele recebeu algumas visões, e esse discípulo, um dos 12 discípulos, nesse momento de sofrimento, não foi abandonado por Cristo. Ele registrou essas visões em um rolo, o qual se tornou o que nós conhecemos hoje como o quê? O livro do Apocalipse. Jesus estava ali com ele, a mensagem foi apresentada a ele, não apenas para o seu tempo, para as igrejas ali da Ásia Menor, mas uma mensagem até os dias da volta de Cristo, uma mensagem eterna foi apresentada para João, o que nós conhecemos como o livro do Apocalipse. E o estudo dessa mensagem de ânimo que foi dada ali para João na ilha de Pátimos, essa mensagem de ânimo vinda de Cristo Jesus, pode nos abrir a porta para o que entendemos, para que possamos entender o mal que vemos no mundo de hoje. E isso vai trazer um significado quando aquilo que humanamente falando nós não conseguimos entender por nós mesmos. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse 12, verso 7. Eu já pedi para você abrir nesse capítulo. Vamos recorrer a esse texto, Apocalipse 12, verso 7. Aparece aí na tela também, caso você queira acompanhar aqui na tela. 12, verso 7. Diz o texto: houve guerra onde? Que lugar estranho, né? Para ter guerra. O céu não é um lugar estranho, mas estranho é ter guerra no céu. Você já parou para pensar nisso? Guerra no céu, um ambiente perfeito. A minha versão ali, a Nova Almeida atualizada, usa o termo assim: estourou a guerra no céu. As versões outras, muitas delas usam o termo assim: houve guerra no céu. Mas eu gosto desse termo, estourou a guerra no céu, porque ele vai nos dizer o seguinte, que essa guerra ela já estava acontecendo, ela já estava ali acontecendo e se desenrolando nos bastidores dos céus, e Deus estava trabalhando e sendo misericordioso e dando oportunidades para que aqueles que estavam ali organizando essa guerra, promovendo essa guerra, se retratassem, voltassem atrás. Mas chegou um momento que não teve mais jeito, e aí foi onde estourou. Aí o texto diz, né, houve guerra no céu, ou estourou a guerra no céu, quando a situação não tinha mais jeito. Deus permitiu que essa guerra estourasse, que essa guerra acontecesse, né? Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Essa guerra é a mãe de todas as guerras, é a guerra que está por trás de todas as outras que você já tenha ouvido falar. Essa é a principal, é a guerra essencial, essa guerra no céu. Nessa guerra, cada lado tem o seu líder. Quem é o líder das forças do bem nessa guerra? Quem é o líder? Jesus Cristo. Quem é o líder das forças do mal? O dragão, Satanás, diabo, a antiga serpente. Ele é o líder das forças do mal. Essa é uma guerra que aconteceu, que surgiu. Deus quis, Deus não quis, mas como surgiu, Deus então enfrentou essa guerra. Deus precisou enfrentar essa guerra. Ele permitiu que acontecesse. Vamos entender um pouco mais disso, né? Isso nos leva a uma pergunta muito séria. De onde vem Satanás? Porque o texto diz, houve guerra no céu, né? Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Esse dragão é a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. E de onde veio? De onde veio? Alguns podem indagar, né? A Bíblia diz que Deus fez tudo.
Será que ele criou Satanás? Será? Se ele criou, isso não significa que ele próprio seja o responsável pelo mal? Seria, irmãos, possível uma situação dessa, que o autor da vida também fosse o autor da morte? Será possível isso? Deus criou Satanás? Deus é o autor do mal? Algumas pessoas questionam isso, né, e tentam encontrar um sentido para o mal, levando Deus como o pilar para que o mal surgisse. Mas a gente entende, à luz da palavra de Deus, que não é esse o caso. Olha o que diz Ezequiel, capítulo 28, verso 12. Diz o seguinte: tu és o sinete, falando a respeito de Satanás, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria, formosura. E o profeta continua: tu és querubim da guarda, ungido. Ezequiel 28, 14. Está falando alguma coisa de ruim aqui, irmãos? Está falando alguma coisa de ruim a respeito desse anjo? Não está falando só coisa boa, perfeição. Tu és o sinete da perfeição, tu és querubim. O que significa isso, irmãos? Um querubim é um anjo. Haviam dois que eram chamados de querubins cobridores, que estavam ali junto ao trono celestial, junto ao trono de Deus. Um desses era Satanás, que antes de ser Satanás, chamava-se Lúcifer. Então Deus, aqui já dá para você entender, que Deus ele não criou Satanás. Deus ele criou um anjo, um querubim perfeito. Foi isso que ele criou, e não um anjo mau. Lúcifer, ou ungido, ele vivia no centro da glória de Deus, no esplendor da sua presença. E aqui é que está a chave para resolvermos, para entendermos esse mistério da iniquidade, quando o texto diz que ele era perfeito. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Criado por quem? Isso, então ele foi criado por Deus como? Perfeito eras nos teus caminhos, quando foste criado por Deus, até que, olha a conjunção temporal, conjunção de tempo, até que se achou iniquidade em ti. Então, enquanto isso não aconteceu, enquanto não houve iniquidade no coração dele, maldade no coração dele, ele era perfeito, assim como Deus o criou. Então, isso aqui já nos leva a entender, queridos, que Deus não é o autor do mal, ele não criou o mal, tudo que ele criou foi perfeito. Então, como é que aconteceu isso? Como que o mal surgiu de maneira assim repentina? Em Ezequiel 28, 17, continua dizendo: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Veja, Deus não criou Lúcifer, Deus não corrompeu Lúcifer, foi ele quem se auto-corrompeu. Olha, aqui já fala de corrupção, essa é uma palavra comum em nossos dias, né? Corrupção. Onde a corrupção surgiu, irmãos? No céu, no coração de um anjo chamado Lúcifer. Ele se corrompeu. Ninguém é corrompido, irmãos. As pessoas se corrompem. Eu vou repetir, ninguém é corrompido. Alguém pode dizer assim: mas é porque foi para aquele meio, foi para aquela situação. Não é o meio que corrompe o homem, é o homem que corrompe o meio. Satanás, ele não foi corrompido, ele estava num ambiente perfeito no céu, ele não foi corrompido, ele se corrompeu, se deixou corromper. É isso que diz o texto. Ele corrompeu a própria visão e começou então a sua guerra contra o céu, a sua guerra contra Deus. Então alguns poderiam dizer assim: tá bom, ele se corrompeu, ele se voltou contra Deus, por que Deus não acabou com ele? Porque imediatamente Deus, ele poderia ter criado Lúcifer com a capacidade de escolhas erradas? Sim ou não? Por que Deus não criou Lúcifer programado para obedecer? Por que ele não criou esse anjo programado para ser fiel a ele? Por que Deus ele não fez isso?
Ele poderia ter feito? Claro que sim. Só que Deus, ele é o que, irmãos? Diz a Bíblia que Deus é amor. E no amor existe liberdade. Você que tem filhos, nós que temos filhos, nós ficaríamos satisfeitos se ordem e você já sabe qual vai ser a resposta, porque ele está programado para aquilo. Faria sentido isso? Não é muito melhor quando os nossos filhos nos obedecem por respeito, por amor, porque entendem que essa é a melhor orientação para a vida deles? Sim ou não? E é exatamente isso que Deus quis. Ele não queria ninguém para obedecê-lo, programado de maneira mecânica, de maneira automática. Não foi isso que Deus quis. Ele nos permite escolher como filhos. Não tem como. Eu não posso obrigar ninguém a gostar de mim. Quem sou eu? Ninguém de nós podemos. É um direito que a outra pessoa tem de gostar ou não. Cada um tem o direito de gostar de quem quiser, de quem bem entender. E Deus criou os seus filhos com essa capacidade de escolher respeitá-lo, amá-lo ou não, por livre e espontânea vontade. Essa foi a amor. E no amor existe liberdade. Deus respeita a liberdade dos seres criados. Deus concedeu a Lúcifer e a todos os demais anjos esse poder da escolha, mesmo sabendo, queridos, sabendo muito bem que eles poderiam ser oniscientes. Ele sabia disso. Mas ele, mesmo sabendo, ele não vai com. Ele queria ter uma posição de autoridade, ele queria mandar, ele queria seguir os mandamentos de Deus, as leis celestiais. Ele disse aqui antecipadamente: Deus, como comandante-chefe do universo, ele poderia ter acabado com Satanás, com os anjos que concordaram com o inimigo. Poderia? Ele era o comandante, ele tem todo o poder em suas mãos. Deus poderia ter exterminado ali imediatamente, claro que sim, mas por que que Deus, ele não fez isso, se ele tinha nas suas mãos isso, esse poder? Só que ele tinha nas mãos dele uma arma muito mais poderosa. Sabe que arma é essa? Amor. O amor. Essa foi a arma que Deus usou naquele momento, e é a arma que Deus vai usar sempre, contra o mal. A Bíblia diz: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o quê? Com o bem. Alguém está se voltando contra você, está falando mal de você, está armando contra você, e você olha para essa pessoa e consegue abrir um sorriso e diz assim: olha, eu não tenho nada contra você, eu estou orando por você, nós somos irmãos e nós vamos para o céu. Não te deixes vencer do mal, vença o mal com o bem. Deus poderia ter destruído ali, porque eles atingiram a medida da ira de Deus, mas ele não o fez. Não fez por amor, porque ele queria também uma obediência por amor. Os demais que não se renderam às ciladas de Satanás poderiam obedecer a Deus caso estes fossem destruídos imediatamente, poderiam obedecer a Deus por temor. Olha, se a gente não fazer isso, vai acontecer com a gente o mesmo que aconteceu com Lúcifer e a terça parte dos anjos. Então Deus, ele não fez dessa forma. 1 João 4,8 está escrito: Deus é amor. O amor é a resposta para a rebelião do coração. O amor é a arma mais poderosa que tem. Há uma ilustração interessante no estudo que diz assim: suponhamos que um dia um jovem parlamentar, ele se volta ali contra o presidente, e ele então começa a organizar ali uma rebelião contra o presidente da república. Suponhamos que ele consiga convencer a terça parte dos deputados do Senado, e ali eles se mancomunam numa tentativa de provocar um impeachment do presidente. Já pensou um negócio desse? Agora imagine que o presidente, como chefe das Forças Armadas, ele dissesse assim e desse uma ordem para o exército: atire em qualquer pessoa que me criticar, atire em qualquer pessoa que se voltar contra mim. Se ele tivesse feito isso, se ele fizer isso, ele vai provar que o parlamentar, o jovem parlamentar, está errado? Será que ele vai provar fazendo isso?
Não, pelo contrário, se fizer isso, aí que as pessoas vão pensar que realmente o jovem parlamentar poderia estar certo. Essa é uma ilustração que cabe muito bem para entendermos esse estudo, porque exatamente assim, em sua bondade e amor, Deus permitiu que o mal continuasse. Ele sabia que deixando o mal se desenvolver, as pessoas poderiam ver por si mesmas a sua natureza. Ele queria que todos entendessem os terríveis resultados de seguir o plano e o governo de Satanás. Isso é o que realmente está acontecendo. O tempo passou e hoje está provado diante do universo quem é Deus e quem é Satanás. Se você está aqui hoje, é porque você entende que Deus é bom e o mal é ruim. Porque se você não entendesse que Deus era bom, que Deus é bom, que Deus tem o melhor para você, que os planos dele são os melhores para você, você não saía de casa. Você não viria para a igreja para adorar a Deus, você não pegaria em Bíblia, lição da escola sabatina, orar, você não fazia nada disso. Se você faz, é porque você entende que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é amor, que Deus é vida eterna, que Deus é salvação, e que o mal não compensa, que o mal não vale a pena. E eu quero crer nisso, que todos nós estamos aqui, porque nós entendemos isso, nós sabemos a diferença entre o bem e o mal, entre as forças de Deus e as forças de Satanás, e escolhemos pelas forças de Deus. Mais ou menos nesse tempo em que a guerra estourava ali no céu, no momento em que o pecado ali estava entrando no universo, Deus cria o planeta Terra. Vemos em Apocalipse 12, 9, o seguinte: foi expulso o dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo mundo. Para onde ele foi atirado? A Bíblia diz no verso 9, foi atirado para a terra e com ele os seus, quantos anjos? A terça parte dos anjos, de cada 3 anjos que tinha no céu, 2 ficaram, 1 desceu, a terça parte dos anjos. E aí continua, quando Deus criou a terra, criou o planeta, ele fez perfeito, né? A Bíblia diz, você conhece, que Deus viu tudo quanto fizera, e eis que era o quê? Muito bom, não só bom, mas muito bom. Não havia qualquer mancha de pecado em qualquer parte, não havia, mas ele deu a Adão a mesma liberdade que ele deu a Lúcifer. Do mesmo jeito que Deus não queria robôs no céu, na terra, ele não queria no céu e vice-versa. Ele não quis que nenhuma de suas criaturas fossem programadas para obedecê-los. Na verdade, ele fez o possível para deixar claro essa liberdade aqui na terra com Adão e Eva, nossos primeiros pais. No jardim ele plantou uma árvore, a qual chamou de árvore do bem e do mal. Deus colocou a árvore ali, fez questão de contar ao casal sobre ela, para mostrar para eles, vocês são livres para escolher, vocês têm liberdade, se vocês vão me servir ou não. Deus precisava ter criado essa árvore? Essencialmente não. Se Deus não tivesse colocado a árvore, eles poderiam ter arranjado outro meio de desobedecer a Deus, sem precisar da árvore. Mas Deus colocou para servir de sinal, de alerta para eles. Olha, vocês têm liberdade, eu amo vocês, eu criei vocês para me servir, mas é vocês que vão escolher, eu não vou obrigá-los, a escolha está nas mãos de vocês. Satanás, então, ali no animal mais extraordinário que tinha no jardim do Éden, uma serpente, ele convenceu a Eva de que eles não eram livres e que Deus era injusto, ditador. A acusação foi: é certo que não morrereis, porque no dia que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e serão conhecedores do bem e do mal. E quando Eva mais tarde Adão fizeram sua escolha, eles abriram a porta que Deus queria manter fechada para sempre, que era a entrada para o pecado. Eles abriram a porta que Deus queria que ficasse fechada. Quando Deus criou Adão e Eva, ele disse assim: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, dominai sobre ela, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, dominai sobre a terra. Essa expressão dominai no hebraico, ela vem de um termo hebraico
radar. Radar quer dizer domínio sobre um determinado espaço, governo. E foi exatamente isso que Deus deu para Adão e Eva, o domínio, o governo sobre essa terra. E eles teriam esse domínio, esse governo, enquanto eles não se voltassem contra Deus. Era deles, era tão deles que eles podiam entregar para outro. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eles desobedeceram, eles entregaram o radar, o domínio para o diabo. Tanto é que o diabo se considera o príncipe desse mundo. O próprio Jesus se referiu a ele, aí vem o príncipe desse mundo. Quando há uma reunião entre os filhos de Deus, aí vieram ali alguns representantes. Quem veio entre eles? Isso está no livro de Jó, Satanás, e Deus perguntou: de onde vens? E ele disse: eu vim de rodear, olha o domínio, vim de rodear a terra e passear por ela. Ele teve a petulância de oferecer para Jesus: se você prostrar e me adorar, tudo isso te darei. Ele se considera o dono desse mundo. Mas por quê? Porque o domínio, o radar que estava nas mãos de Adão e Eva, quando eles desobedeceram a Deus, eles entregaram para Satanás. E agora Deus precisou tomar isso de volta através, você sabe, das suas promessas, do sacrifício de Cristo. Quem é o responsável pelo atual estado das coisas? Então, irmãos, Jesus ilustrou isso quando ele contou uma parábola de um homem que saiu para semear, e ali ele semeou, e quando eles estavam dormindo à noite, veio um inimigo e semeou, junto com a semente boa que ali estava, semeou também o joio. E quando aquelas plantas nasceram e cresceram e produziram frutos, então os servos daquele homem chegaram perto dele e disseram: patrão, escuta aqui, não foi semente boa que nós semeamos? Por que veio também o joio? Qual foi a resposta dele? O inimigo fez isso. Como, irmãos, que nós entendemos por que existem tantas enfermidades, tanto sofrimento, morte, tantas lágrimas rolando? A resposta é essa: o inimigo fez isso, o mesmo que plantou a semente da rebelião, o mesmo que convenceu nossos primeiros pais a pecarem. Então Deus, ele não criou o mal, e se ele não criou o mal, por que ele não fez alguma coisa? Bem, a notícia é que ele fez sim, e ele fez muito. Ele não fez pouco, não. Quando você olha lá nos primórdios, Deus, ele está concedendo a Adão e Eva e à humanidade essa promessa. Olhando nos olhos de Satanás, naquela serpente, Deus disse assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. No sacrifício e morte de Cristo, cumpriu-se essa profecia em que o descendente da mulher teria o ferimento do calcanhar. Mas ali no sacrifício, morte e ressurreição de Cristo, também ficou estabelecida a certeza de que em breve a cabeça da serpente será esmagada para sempre. Deus fez, irmãos, Deus fez. O descendente da mulher é Jesus Cristo. Você já se perguntou se Deus realmente ama você? Olhe para a cruz, olhe para Jesus, para os cravos em suas mãos e pés, para a coroa de espinhos na sua cabeça. Olhe para o Cristo morto e ressurreto, e você vai saber se Deus te ama ou não. Na verdade, não existe nada que as religiões, as grandes religiões desse mundo, podem oferecer comparado ao que Cristo fez por nós, ao que Deus nos oferece. Essas religiões, o hinduísmo, o islamismo e dentre outras, elas pregam sim que o ser humano é uma raça caída, que o ser humano caiu. Eles entendem isso, que um dia o ser humano era perfeito e caiu. Porém, eles entendem que para que o ser humano volte ao estado de perfeição, tem que entrar num ciclo ininterrupto, um ciclo infinito de boas obras e boas obras, até que o ser humano consiga chegar até Deus, consiga chegar até o céu, pelas suas boas obras. Mas a mensagem do Evangelho
é que Deus já fez. Deus fez o que nós, humanamente falando, não podemos fazer por nós mesmos. Ele fez e fez muito. Ellen White diz: Cristo foi tratado como nós merecíamos para que pudéssemos receber o tratamento que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Como assim? Porque Deus não fez nada? Deus fez sim, fez muito e continua fazendo, e continua. Deus ainda está agindo. Ele já fez e ainda faz. Jesus não fez algo por nós somente lá na cruz. Ele está fazendo hoje. Ele está no santuário, intercedendo por nós. Hoje nós podemos nos dirigir a Ele. Olha o que diz Hebreus 4,15: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Ele sabe o que é ter o coração despedaçado. O texto diz: foi ele tentado em todas as coisas. E acrescenta: cheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, para acharmos graça em ocasião oportuna. Que coisa preciosa, irmãos. Será que eu e você temos necessidade de algo assim especial em nossa vida? Vá com confiança em Cristo Jesus. Você tem uma necessidade especial. Hoje nós podemos ir ao trono da graça. Nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós. Ele é por mim, ele é por você. Deus fez, Deus faz, Deus continua fazendo e continuará fazendo. Havia um menino. Esse garotinho queria muito ter um cachorro. Ele entregava jornais ali e estava economizando ali os seus centavos, os seus recursos, para poder comprar um cachorrinho. E um dia ele estava ali entregando os jornais em uma das extremidades da cidade, quando ele viu um anúncio assim: vendem-se filhotinhos de Golden Retriever. E ele então foi logo no endereço procurar a fazenda onde estavam aqueles cachorrinhos do anúncio. Quando ele chegou lá, ele falou para o fazendeiro: olha, eu vi um anúncio e eu queria comprar um cachorrinho. Cadê os cachorrinhos que o senhor está vendendo? E o fazendeiro então assoviou, e 4 dos mais lindos cachorrinhos que você já viu apareceram correndo e vieram para junto do menino e pularam no colo dele e começaram a lamber o seu rosto, aqueles cachorrinhos fofinhos. O menino ficou encantado com aqueles cachorrinhos, ficou ali. E cerca de 1 minuto depois, aconteceu que outro cachorrinho dobrou a esquina da casa. E esse cachorrinho, ele chegou por último porque ele mancava, ele tinha uma patinha com defeito, com deficiência. Por isso ele chegou depois e chegou mancando devagarzinho. E quando o menino olhou para ele, foi amor à primeira vista. E ele falou: é esse cachorrinho que eu quero, eu vou comprar esse aí. Eu quero esse, eu gostei desse. E o fazendeiro: por que você vai levar? Por que você está escolhendo esse aí? O menino se levantou e começou a caminhar. E o fazendeiro percebeu que o menino mancava enquanto caminhava. Ele então levantou a sua calça e mostrou ali o metal que apoiava a sua perna, amarrado com tira de couro. E ele disse para o fazendeiro: eu tive paralisia, eu tenho uma perna paralisada. Eu sei, eu mais do que ninguém vou compreender esse cachorrinho, por isso ele tem que ser meu, e eu vou levar esse aqui, porque eu compreendo o que ele passa. Sabe, queridos, nas tristezas da vida, quando enfrentamos fraquezas, decepções, nós precisamos, queridos, de alguém que nos compreenda, e esse alguém é quem? Jesus Cristo. Ele compreende você, ele compreende o seu sofrimento, a sua dor. Ele padeceu, ele foi tentado em todas as coisas, ele suportou tudo. Nunca desista, pois Jesus venceu a batalha. Ele nos prometeu fazer da sua vitória a nossa vitória. Nas horas difíceis, lembre-se de Isaías 41:10: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Amém. Que bela promessa, queridos. Satanás, ele não tem a última palavra. O livro do Apocalipse descreve a guerra no céu,
mas também descreve como ela vai terminar. Essa guerra termina em favor dos filhos de Deus. Em Apocalipse 20, verso 10, lemos: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Essa é a descrição. Pode ser que a gente passe por circunstâncias difíceis, desafiadoras nessa vida, como esse Thomas Dorsey, ele e sua esposa, eles moravam em Chicago e ela estava grávida. Já estava ali nos finalmente, mas ele achava que ainda teria alguns dias. Ele precisou viajar, mas ele nem imaginava o que aconteceria. Naquela mesma noite, a sua esposa teve que sair às pressas para ganhar o bebê. Só que ela não resistiu e acabou falecendo no parto. E chegou a notícia para Thomas que a sua esposa havia falecido, e ele então foi correndo para o hospital para conhecer o bebê. Ele já estava viajando, conseguiu chegar 2 dias depois. Quando ele chegou no hospital, ele recebeu a notícia de que o bebê também estava morto, não havia resistido. E agora, num desespero tremendo, numa dor incomparável, Thomas resolveu virar as costas para Deus, para o cristianismo, para a religião, para tudo. Ele achava que nada disso compensava, nada disso mais valeria a pena. Queridos, Deus nunca prometeu que nós estaríamos livres de decepções e sofrimentos. Em meio a tudo isso, porém, Ele prometeu que estaria conosco. Thomas, ele se internou numa clínica para tratamento de pessoas com sérios problemas mentais, físicos, e ficou ali durante 6 meses. Um dia ele estava tocando o seu piano, e ele então, nesse momento em que ele havia virado as costas para tudo, estava ali tocando o seu piano, e essas palavras pareciam vir ao seu encontro: vem, Senhor, me guiar, minha fé sustentar, fraco estou, débil sou, sem vigor, quero as trevas deixar, quero a luz alcançar, pela mão vem guiar-me, Senhor. Essas palavras se tornaram uma canção, que inclusive foi cantado essa canção na cerimônia fúnebre de Martin Luther King. Era um hino, um dos hinos prediletos de Martin Luther King. Vou repetir: vem, Senhor, me guiar, minha fé sustentar, fraco estou, débil sou, sem vigor, quero as trevas deixar, quero a luz alcançar, pela mão vem guiar-me, Senhor. Queridos, nós podemos confiar em Cristo, no Cristo que nos redimiu, no Cristo que virá outra vez, virá em breve. Não importa o que a gente passa nessa vida, Ele não se esqueceu de nós, Ele não se esquece de você, Ele conhece a sua luta, o seu sofrimento. O nosso grande inimigo, ele já está derrotado. Você pode crer nisso, já está derrotado. Hoje você pode escolher o lado vencedor no grande conflito. Escolha a quem você vai servir. Escolha servir a Deus. Diga como Josué: escolha a quem vão servir, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aceite Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Em Atos no capítulo 2, verso 21, tem essa certeza: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essas promessas essas palavras foram repetidas pelo apóstolo Paulo em Romanos 10, verso 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que certeza, queridos. Você quer isso? Invoque o nome do Senhor, receba a presença dEle em sua vida, receba a presença dEle em seu coração hoje. Renove o seu compromisso de fidelidade a Ele. Será que em algum momento, pelas decepções da vida, pelas angústias, pelas incertezas, pelos sofrimentos, você tem sido a desanimar, a retroceder da sua caminhada cristã? Não desista. Será que você tem desistido do ideal, do plano de salvação de Deus para você? Não é o momento de desistir, é o momento de avançarmos com fé,
porque a vitória é nossa e ela já está aí. Jesus está voltando. Ouça os passos de um Deus que se aproxima. Jesus está voltando a essa terra para salvar a mim e a você, para nos dar o galardão, o presente maior, que é a salvação pelos méritos e pelo sangue de Cristo Jesus. Você quer isso de todo o seu coração? Se você quer, coloque-se em pé nesse momento. Você que está em casa, se você deseja isso, coloque-se em pé onde você está, aí também. Nós vamos, em nome de Cristo Jesus, tomar posse dessa vitória de Jesus para a nossa vida, porque a vitória dele é a nossa vitória. Nós vamos cantar uma canção nesse momento. Enquanto estivermos cantando, que você faça desse louvor a sua oração, e nós vamos orar nos colocando nas mãos de Deus. Para finalizar, vamos cantar um hino. Não há alguém, que nós possamos ter a certeza que não há alguém que nos ame como o Senhor e que cuida de nós em cada momento.
junto de Cristo é o meu lugar. Não há alguém que se importa tanto assim. Não há alguém que me ama e cuida assim de mim. Não há alguém que se importa tanto assim. Não há alguém que me ama e cuida assim de mim. Quem sou eu para que lembres de mim? Ah, Senhor Deus, que certeza, que segurança nós temos, que o Senhor nunca se esquece de nós, a despeito de quem somos, Pai. Não somos dignos, somos imerecedores, mas pela Tua graça, Tua misericórdia, que se renova sobre nós, nós podemos ter a certeza de que o Senhor está conosco para nos dar todas as vitórias. Ó Deus, toma os Teus filhos em Tuas mãos nesse momento, seja aqueles que estão aqui, Pai, nos acompanhando aqui na Tua casa, juntos aqui, ou aqueles que estão nos acompanhando em casa. O Senhor conhece, Senhor, as necessidades de cada um, quais são as nossas angústias, o que nos faz chorar, o que nos faz ficar tristes, muitas vezes decepcionado, o que tem levado muitos de nós, quem sabe, a momentos de desânimo, mas louvado seja o Teu nome pela oportunidade que o Senhor nos concede de olharmos para o Senhor como autor e consumador da nossa fé e seguirmos em frente, na certeza de que nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que a vitória de Cristo é a nossa vitória em todas as nossas batalhas. Portanto, Deus, com essa certeza e com essa decisão no coração de continuarmos firme em Teus caminhos, em Teus propósitos e planos especiais para nós, aqui queremos sair hoje da Tua casa, saímos aqui desse local ou dessa conexão, mas não saímos da Tua presença, porque o Senhor está conosco onde estamos e está fazendo de nós cada dia vitoriosos diante de todas as artimanhas, todas as investidas do inimigo. Sabemos que ele, Pai, já é um inimigo derrotado, mas com Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nós vamos chegar à cidade santa, a Nova Jerusalém, desfrutar das bênçãos eternas, celestiais, que o Senhor tem prometido para cada um de nós. Fica conosco, nos acompanhe, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém, Senhor.